capítulo 11, verso 17. E aqui o apóstolo São Paulo está exatamente falando sobre um assunto muito importante para todos nós. Ele está falando com os irmãos lá de Corinto sobre esta reunião nossa aqui hoje pela manhã. Capítulo 11, verso 17. E o apóstolo São Paulo diz assim: nisto, porém, não vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Ele estava falando com os irmãos da igreja em Corinto, como a nossa aqui, a nossa em Santo André. Ele está falando para Corinto. Então, ao invés de Corinto, ponha Santo André, que é para nós hoje que o Senhor está falando. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos no vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Quando vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia que vocês estão tomando. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer ou beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? O que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto, certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, também tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão, é o que faremos hoje, que comerdes este pão e que beberdes este cálice, anunciais, o que está escrito? Anunciais a morte do Senhor até que dia? Até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Vamos repetir em voz alta o verso 28. Bem forte. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba o cálice. Examine-se quem? O homem a si mesmo. A quem? Não é examinar o outro, né? A gente, às vezes, fica examinando o outro, né? Ah, não, é o outro que fez, é o outro que é, o outro... Não tem nada a ver com o outro. Tem a ver comigo e com você. Certo? Então, examine-se o homem a si mesmo e coma deste pão e beba deste cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos, muitos doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Assim, meus irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de que não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco.
Obrigado, Espírito Santo, amado, pela tua palavra eterna, que nos enche o coração de sabedoria e que nos dá conhecimento para praticarmos e vivermos de acordo com a tua vontade. Obrigado por tua palavra eterna. Exalta a tua palavra nesta manhã, Senhor, e o teu nome será glorificado. Amém. Amém, meus queridos. Deixa eu dizer para vocês uma coisa. A importância de nós tomarmos hoje juntos esta ceia é fundamental. Porque esta ceia fala sobre as questões da nossa aliança comum. Não fala da nossa religião, fala da nossa aliança. Que como cristãos que somos, os homens e mulheres semelhantes, parecidos com Jesus, esses homens e mulheres reúnem-se para comemorar este grande milagre chamado o novo nascimento. Celebrarmos juntos a nova vida. Celebrarmos juntos o grande milagre desta poderosa salvação que nós recebemos da parte do nosso Pai e que nos transformou em filhos de Deus. Antes nós éramos filhos do diabo. Porque, diz a Escritura, vivíamos de acordo com a vontade dele. Fazíamos aquilo que ele naturalmente faz. Mas quando nós nascemos de novo e nos transformamos em novas criaturas, ele nos fez homens e mulheres semelhantes ao seu Filho amado. Homens e mulheres semelhantes ao seu próprio Filho. Para vivermos aqui como o corpo de Cristo neste mundo. Quando falo do corpo de Cristo, eu me refiro aqui às mãos, aos pés, ao coração, às falanges dos dedos, o braço, que cada um de nós é um destes órgãos. Cada um de nós é um membro deste organismo. Veja a beleza da igreja de Jesus. Por isso que quando um de nós peca contra o outro, sabe o que acontece? Estamos ferindo quem? O corpo de Cristo. Ferindo quem? O corpo de Cristo. Por isso que a ceia era uma reunião tão importante que os discípulos de Jesus participavam, porque era uma reunião de renovação da aliança. Eles estavam renovando a aliança deles com o Senhor e deles uns com os outros. Que tipo de renovação da aliança? Aliança de amor, serviço, de compromisso, de amizade, de comunhão, de serviço particularmente, de cuidado, de zelo, de discipulado. Fundamental. Discipulado aqui é responsabilidade que eu tenho com alguém que está conhecendo a graça de Deus e que precisa agora ser preparado, ensinado a ser semelhante a Jesus. Isso é discipulado. E essa responsabilidade de todos nós. Todos nós, aqui não tem eu sou, eu não sou. Todos nós somos. Foi assim que ele nos chamou. Para nós nos amarmos, cuidando uns dos outros. É assim que funciona na igreja de Deus. Então, quando o apóstolo São Paulo fala deste texto para mim e para você, ele está mostrando qual era a responsabilidade que os cristãos de Corinto, que os cristãos de Santo André, tinham uns com os outros. Responsabilidade agora de observarem o seu compromisso de serviço, de amor, de companheirismo, de amizade, de unidade de uns para com os outros. Mas havia uma questão muito importante que eu quero que vocês prestem atenção comigo. 1 de Coríntios, agora aqui no mesmo livro, capítulo 5, verso de número 6, o apóstolo São Paulo está observando esta igreja de Corinto, porque esta igreja tinha alguns problemas sérios que eles estavam vivendo. Algumas dificuldades que eles estavam passando. Querem ver o que Paulo diz? 1 de Coríntios, capítulo 5, verso de número 6. Ele diz assim: não é boa a vossa jactância. Jactância quer dizer vosso orgulho.
Não é bom o orgulho de vocês. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Lançai fora o fermento velho, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. E agora ele diz assim, por isso, agora sobre a ceia, preste atenção. Por isso, diz ele, celebremos a festa, a ceia, não com o velho fermento. O velho, vocês já vão saber que tipo de fermento é esse. Com o velho fermento, nem com o fermento da maldade, nem com o fermento da malícia, mas sim com os asmos, os pães asmos, os pães sem fermento. Asmos aqui são pães sem fermento, mas sim com os asmos da sinceridade e da verdade. Então, Paulo está dizendo, olha, vocês não celebrem esta festa de vocês com este fermento. Fermento do orgulho, da jactância, pensando que um é melhor que o outro, que um é mais importante do que o outro, que um tem mais direitos do que o outro, que um é mais nobre do que o outro. Diz, não, vocês não celebrem esta festa, não tomem esta ceia com este tipo de fermento no coração de vocês. Porque este fermento produz divisão, produz contenda, produz desunião, produz derrota, produz ira. E isto tudo produz divisão no corpo de Cristo. E agora o apóstolo São Paulo fala com os irmãos, a igreja lá de Gálatas, Gálatas capítulo 5, verso 9, e o apóstolo São Paulo diz assim, no capítulo 5 de Gálatas, verso de número 9, ele diz assim, um pouco de fermento, o que acontece? O que acontece? Leveda toda a massa. O que é leveda? Contamina toda a massa. Um pouco de fermento. Que tipo de fermento? Da maldade e da malícia. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Portanto, confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá condenação. Então, Paulo está dizendo que aquele que tem este fermento contaminando a massa, perturbando naturalmente a unidade, a comunhão da família, a comunhão do rebanho de Deus, esse sofrerá condenação. Porque a vida cristã é coisa séria, pessoal. A gente pensa que não. Por isso, quando tem algumas encrenquinhas assim, umas coisinhas assim que a gente não sabe resolver, a gente está contaminando, levedando toda a massa. Porque, olha, inveja, mentira, traição, contenda, leveda toda a massa, contamina toda a massa. Pessoas que não sabem resolver os problemas quando eles surgem. E Jesus nos ensinou claramente. Se você tem alguma coisa contra o teu irmão, ou sabe que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, disse Jesus, vá entre ti e ele só. Vá falar com ele. Porque este fermento que está no coração não pode permanecer no coração de vocês, que vai levedar, porque vai estragar a massa. Então, tristeza a gente vê, né? Muitas vezes, nós, que nos chamamos de cristãos, vivendo com tanta briga e confusão. Quando eu vejo nesses dias, pelas redes sociais, pelas conversas que a gente ouve por aí de pastores e de líderes, as brigas, as invejas, as confusões, as covardias. Quando eu vejo isso, eu fico pensando,
Que testemunho damos para o mundo sem Deus? Porque o mundo sem Deus, esta prática é normal. Essa prática é normal. Só vocês verem aí como é que as pessoas se relacionam umas com as outras. Ver nos campos de futebol. Se você não é da minha torcida, o que é que eu faço? Eu vou lá e agrido você. Se você não é do meu time, eu vou lá e xingo você, e se for possível, eu mato você. Coisa covarde. E dentro das igrejas, o que acontece? Diferente? Diferente? Não. Se você não é simpático a mim, não amo você. Não quero ter comunhão com você. Por quê? Porque um dia você passou e não me olhou. Que um dia você pensou mal de mim. Que um dia você falou mal de mim. Vai entre ti e ele só. E então ganhaste a teu irmão, disse Jesus. Mas se por acaso o teu irmão não quiser acertar isto com você, Jesus disse, vai, leva contigo uma testemunha e vai tentar falar com ele segunda vez. Com uma testemunha. E então, vai conversar com ele. Vai ouvi-lo e vai falar também com ele. Se ele se arrepender e mudar de atitude, ganhaste teu irmão. Sabe, queridos, se fizéssemos isto na igreja, nós teríamos menos problemas a enfrentar. Porque quando um não gosta do outro, o que faz? Fala mal do outro, fere o outro, machuca o outro, abandona o outro, separa-se do outro, vira a cara para o outro e se enche de razão. Eu tenho razão. Eu tenho razão. O outro está errado, eu não vou falar com ele. Não olho na cara dele, porque ele que está errado. Jesus ensinou a fazer assim? Não. Vai. Se ele te ofende, quem é que vai acertar? Você. Vai entre ti e ele só. Não é ele que vem, é você quem vai. Assim Jesus ensinou. Sabe por que estou lhes falando isso? Porque hoje é manhã da ceia, pessoal. Ou a gente leva a sério a nossa fé em Jesus, ou então é melhor a gente fazer outra coisa na vida. Fazer outra coisa na vida. Vamos ser Seixonoye. Vamos ser Hare Krishna. Mas cristãos? Desculpem. E eu vejo isso entre pastores. Comentava agora mesmo com o meu pastor Josimar, às vezes com pastores, tendo atitude covarde, traiçoeira de uns para com os outros. Coisa horrível. Já não basta o mundo fazendo isso entre eles? Vejam vocês os políticos. Os políticos que hoje nós aplaudimos, amanhã a gente está pensando mal deles, porque eles não eram aquilo que nós pensávamos. Sabe, queridos, a gente não pode trazer o mundo sem Deus para dentro da nossa família. Amém, queridos? Para dentro da nossa família, não. Pois vamos tomar a ceia hoje. E a ceia é coisa muito séria. E quando a Escritura fala, por exemplo, fala sobre fermento, ela nos adverte da importância de nós tomarmos a ceia não com o fermento velho, mas com os asmos da bondade, da benignidade, do amor. Ou quando Jesus falou sobre o tipo de fermento, no Evangelho de Mateus, capítulo 23 do Evangelho de Mateus, eu até fiz um estudinho, sei que vocês me obrigaram a estudar a Bíblia essa semana, viu? Tá? Fiz um estudinho para exatamente pensar com vocês sobre estes fatos. Mateus, capítulo 23, olha só o que Jesus nos ensina. Quer ver, pessoal? Olha lá. Mateus, capítulo 23, verso de número 13.
23, verso 13. Olha lá, Jesus dizendo, veja bem, 23, 13. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois não entrais e nem deixais outros que estão entrando. E aí, verso 14. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas. Verso 16. Ai de vós, vocês guias de cegos. É Jesus falando sério com os religiosos dos seus dias. Porque religioso é um caso sério, pessoal. Sabe quem é religioso? Religioso é aquele que faz parte de um grupo religioso que pratica todos aqueles dogmas da sua religião. É obediente aos princípios lá da sua fé. Vem à igreja uma vez por semana, lê a Bíblia todos os dias, gosta de participar das atividades da igreja, coisas assim, são religioso. Então Jesus está dizendo, hipócritas e cegos, porque coam mosquito e engolem camelo. São capazes de ter religião, mas de não ter uma relação com Deus o Pai. E uns com os outros. Então ele diz, hipócritas, escribas e fariseus hipócritas. E este fermento da hipocrisia, ao lado da falta de fé, desperta a ira do coração de Deus. Representa a hipocrisia, a falsidade, a preocupação com as aparências em detrimento da verdadeira prática religiosa. A pessoa que está mais preocupada com a aparência do que com a prática da fé da sua vida cristã. Consiste na tentação de servir a Deus para conseguirmos os nossos objetivos, os nossos projetos pessoais, alimentando a vaidade no coração e a hipocrisia. Então, a religião, como tem sido pregada por aí, vocês têm visto aí tantos e tantos grupos religiosos, pregando a respeito da conversão para poder oferecer dinheiro, recursos e bens para a igreja, porque só assim é que eles vão receber os benefícios de Deus. Sua oferta de sacrifício, sua oferta de doação, sua oferta da prosperidade. Isso é coisa de religioso hipócrita, que usa a religião para manipular as pessoas. E Deus não faz esse tipo de compromisso com as pessoas, sabiam disso? Não, senhores. Sabe quem é que prometeu isso? Foi o diabo. O que é que o diabo disse para Jesus lá na tentação? Se prostrado me adorares, tudo isto te darei. Quem promete relação com Deus em troca de benefícios, está querendo comerciar com Deus. Deus não é comerciante, nem vendedor de bênçãos. O diabo, sim. Se você se prostrar, se você se humilhar diante de mim, fizer o que eu quero, obedecer à minha vontade, tudo isso eu vou dar para você. Vou dar os bens, vou dar o carro do ano, vou dar uma mansão poderosa lá no Alphaville, vou te dar um tesouro maravilhoso lá no banco, vou encher você de dinheiro, vou encher você de bens. Então tem gente pensando que cristianismo é religião com troca de benefícios. E Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, o que faz? Negue-se a si mesmo e então siga-me. A gente vai a Jesus não por aquilo que Ele vai nos dar, mas por aquilo que nós vamos lhe oferecer. Todo o nosso coração, toda a nossa vida, todo o nosso ser.
Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Porque se alguém pensa que vai ganhar o mundo, deverá perdê-lo, disse Jesus, por amor a mim. Então, o cristianismo é diferente desta religiosidade barata que nós temos hoje em dia sendo pregada aí nas redes sociais. Essa mentira do inferno. Então, Jesus falava do fermento dos fariseus, que era o fermento dos religiosos, e o fermento de Herodes. O fermento de Herodes aqui, Herodes era aquele rei judeu, né, que governou a Judéia, lá que estava debaixo do domínio de Roma, do domínio romano. Então, ele era um judeu, naturalmente religioso, mas ele era conhecido pela sua ambição de poder. O negócio dele era ter poder. E essa ambição política, para ter poder, afetou a fé de muitos na época, através das práticas mundanas, políticas, para fins religiosos. Lembra-se quem foi que Herodes andou matando? Lembra? Que pediu na bandeja a cabeça? De quem? Isto, vocês estão afiados. Ele foi capaz de assassinar João Batista pela ambição que ele tinha de poder. Ele queria ser presidente da República. Na época, ele queria ser o Herodes, o grande tetrarca, o grande poderoso. Então, ele fazia qualquer negócio, mesmo assassinando os cristãos, em nome da religiosidade dele, porque ele era judeu religioso, trabalhando para Roma, um império ímpio, e o resultado que ele estava querendo é ganhar mais poder junto ao imperador. Então, ele fazia qualquer negócio. Pergunto-lhes se conhecem alguém assim nos nossos dias? Faz qualquer negócio para ganhar poder? Faz qualquer coisa? Vende a mãe. Não entrega, é verdade, não entrega. Mas é capaz de vender a mãe para poder conquistar um projeto, conquistar um lugar especial. E aí Jesus disse, este fermento velho, fermento das tradições, fermento de Herodes, fermento da maldade, fermento da malícia, este fermento não faz parte da nossa vida. O fermento da jactância, do orgulho, aquele conceito elevado que a gente tem de nós mesmos, que nós somos mais importantes que os outros, esse fermento é algo que incha e que apenas traz aparência exterior, não tem nada a ver com Deus. E aí, então, qual seria a condição para nós tomarmos a ceia hoje? Paulo diz, sem o fermento da maldade, sem o fermento da mentira, sem o fermento do egoísmo, sem o fermento do poder, esse fermento não serve para nós. Como é que nós vamos tomar a ceia hoje? Segundo aos Coríntios, capítulo 1, segunda carta aos Coríntios, capítulo 1. Eu gosto muito de ler a Bíblia, vocês notaram? Porque eu não tenho outro livro mesmo para consultar, eu gosto da Bíblia. Você também gosta? Estou notando. Segundo aos Coríntios, capítulo 1, verso de número 12. Quer ver uma coisa? 1, verso de número 12. Diz o apóstolo São Paulo. Porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, e não com sabedoria humana, mas na graça divina temos vivido no mundo e mais especialmente para convosco. Paulo está dizendo que ele tem plena confiança do testemunho da nossa consciência, que nós vamos praticar a nossa fé hoje tomando a ceia com santidade e sinceridade diante de Deus e diante dos homens. Com sinceridade e transparência, com o coração puro, diz Paulo escrevendo a Timóteo. Com o fermento da verdade.
O fermento da verdade tem um nome. Como chama-se o fermento da verdade? Como chama-se o fermento da verdade? Quem disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Quem disse isso? Qual é o fermento da verdade? Jesus. E o que é verdade? Verdade é aquilo que é lícito, que é verdadeiro, que é de boa fama, que pode ser atestado se é real ou não. Testemunho da verdade, diz o apóstolo São Paulo. Sem o fermento da mentira, da vaidade, da usura, mas sua transparência, seu coração aberto e a verdade de Deus expressando-se através da sua vida. Por fim, ceia é a celebração dos nossos relacionamentos. Ceia é a melhor maneira de nós celebrarmos esta festa, como diz o apóstolo São Paulo, lembrando da nossa responsabilidade de uns para com os outros. Qual seria a nossa responsabilidade de um para com os outros? Qual seria a nossa responsabilidade? Pergunto, qual é a sua responsabilidade para com o seu irmão que está à sua direita ou à sua esquerda? Qual é a sua responsabilidade? Hã? Não sei. Hã? É mesmo? Vocês estão lembrados do texto de Evangelho de João, capítulo 3, verso 16? Estão lembrados? O que está escrito em João 3,16? Hã? Vamos lá, porque Deus deu seu Filho unigênito. Mas tenha? Nossa, que coisa maravilhosa. O que está escrito? A gente às vezes só repete, mas não sabe o que está escrito, né? Deus nos amou tanto que Ele deu o que Ele tinha de melhor. Quem Ele deu? Jesus. Para quê? Para que não pereça, mas tenha a vida. Então, vamos pensar aqui junto. Deus me amou de tal maneira que Ele me deu o que Ele tinha de melhor, seu Filho Jesus, para que eu não perecesse, mas que eu tivesse com seu Filho Jesus a vida eterna. Que maravilha. Que maravilha. Quantos de vocês aqui já nasceram de novo? Já são novas criaturas? Quantos de vocês têm convicção de que são nascidos de Deus? Levante a mão. Você tem convicção de que nasceu de Deus? Que maravilha. Quantos de vocês aqui já experimentaram o amor de Deus por cada um de nós? O amor de Deus. Nossa, só assim eu estou conhecendo vocês melhor hoje. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, Deus nos amou tanto que o que é que Ele fez? Deu o que Ele tinha de melhor. Quem é que Ele tinha de melhor? Jesus. Para que Ele nos deu Jesus? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Gosto de ver muitos de vocês aqui espertos, rápidos, me acompanhando no raciocínio. Gosto. Muito bom. Tendo Deus amado você de tal maneira que deu o Filho dele para você, qual é a sua responsabilidade agora? Qual a sua responsabilidade agora? Deus me amou e deu o que tinha de melhor para mim, para eu ter a vida eterna. Sim, e agora o que é que eu tenho que fazer? Vamos ver. 1 de João, capítulo 3, verso 16. Anotem isso aí que eu estou falando. Anotem isso aí, meu querido. 1 de João 3, 16. Antes é Evangelho de João, certo? Deus amou e me deu. E agora, 1 de João 3, 16. Ó, está escrito aí. Vamos junto? Vamos lá? Nisto. Tem uns cabas que ficam me olhando bem firme, dizendo, será que esse cara está falando a verdade mesmo? Pessoal querido, como é que é?
Vocês notaram que este texto a gente não conhece? Notaram? A gente conhece o Evangelho de João 3,16. Deus amou o mundo que me deu, que tinha de melhor, me deu Jesus e tudo. Agora, Deus que nos amou tanto, nos deu Jesus, para que nós não pereçamos, tenhamos a vida eterna. E a vida eterna consiste em quê? A vida eterna consiste em nós sermos membros de uma religião. A vida eterna consiste em nós sermos membros de um corpo. O corpo de Cristo. Muito bom. Agora pergunto-lhes, se Deus me amou, me deu seu Filho amado e me garantiu a vida eterna, o que é que eu devo fazer agora? Vamos lá, o que é que eu devo fazer agora? Nisto conhecemos o amor. Nós vamos conhecer, vamos saber que existe amor quando? Ele deu a sua vida por nós, logo nós devemos dar nossa vida pelos nossos irmãos. Está aí, filhos, agora. Está aí agora o que se chama vida cristã. Isso chama-se vida cristã. Assim vamos tomar a ceia nesta manhã. Não com o fermento da malícia, da mentira, da hipocrisia, do rancor, da inimizade. Não. Se esse sentimento há no seu coração ainda, por alguém que ainda está aqui conosco, por favor, não tome a ceia. Por isso Paulo dizia, examine-se o homem a si mesmo, e então, coma deste pão e beba deste cálice. Se você alimenta no seu coração qualquer outro sentimento, que não é da sua unidade, comunhão e amor ao seu irmão, por favor, não tome a ceia. Por favor, não tome a ceia. Enquanto você não acertar o que precisa ser acertado. Agora, pergunto-lhes, o que é que eu faço para dar a minha vida pelo meu irmão? O que é que eu devo fazer para dar a vida pelo meu irmão? Dar a vida aqui é dizer, eu tenho interesse por você. Me importa a sua saúde. Me importa o seu bem-estar. Eu me interesso por você. Você precisa de alguma coisa? Você está sofrendo? Como vai seu casamento? Como vai sua relação na família? Como está o seu relacionamento com seus pais? Para os jovens, para todos nós. Como vai o seu relacionamento com seus filhos? Como vai o seu relacionamento com os seus irmãos? Porque se a igreja é o corpo de Cristo, quando você fere um dos seus irmãos, você fere quem? O corpo de Cristo. Hoje é ceia. Não dá para a gente brincar com verdades que o Senhor deixou para nós. Ele diz, tome a ceia, sem o fermento da maldade ou da injustiça. Tome a ceia, sem o fermento da ira e da contenda. Porque esse fermento é tão maligno que ele vai contaminando um, outro. Começa em você, daqui a pouco você vê que contaminou todos os seus amigos, todos os seus familiares. Vamos ficar em pé.